Aleluia, tudo bom? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Pastor André falando aqui na nossa oração da noite. Que bom ter você cada vez mais pessoas. Nós iniciamos há pouco mais de uma semana. Diariamente agora nós vamos nos comprometer a orar ao Senhor de manhã e de noite. Por isso, essa noite nós estamos juntos. Aqui eu estou direto da minha casa, falando com você e querendo abençoar a sua vida. Hoje eu vou falar sobre, e orar, nós vamos orar sobre portas. Geralmente a gente pede para Deus abrir portas, e eu falo, Senhor, abre as portas para aquelas pessoas que precisam. Você precisa de uma porta, que uma porta seja aberta? Se você precisa, vamos fazer o seguinte, eu quero que você inicie só digitando aí o seu nome e a cidade, do estado de onde você está falando, só para a gente começar a se conhecer. Se você precisa que Deus abra uma porta para você, escreva aí seu nome, cidade e estado, para a gente entender para onde é que nós vamos orar por portas abertas. Mas eu vou te surpreender um pouco nessa nossa meditação na palavra e na nossa oração de hoje. Eu já aproveito nesse início do nosso momento juntos para falar para você se inscrever no canal, ativar as notificações para você receber o alerta, tá bom? E compartilhe com 9 pessoas essa oração. Cada vez mais pessoas estão descobrindo e elas aprendem um pouco da palavra e depois nós entregamos tudo aquilo que nós aprendemos ministrando a Deus através de oração e de súplicas. Então hoje não vai ser diferente, vamos rapidamente aprender da palavra e eu quero orar por portas abertas, mas sabe pelo que eu vou orar também hoje? Por portas fechadas. Meu Deus! É difícil, a gente não gosta de portas fechadas, fala a verdade. Campanha de porta aberta, oração de porta aberta, vai bombar. Se eu botar o título e a foto aqui, oração de porta fechada, ninguém vai nem clicar com medo, não é verdade? Porque a gente acha que bênção, vitórias existem quando Deus abre portas. Mas é interessante, em Apocalipse ele fala assim, eu tenho a chave de Davi, a porta que eu fecho nenhum homem abre, a porta que eu abro nenhum homem fecha. Deus coloca em pé de igualdade, escute isso, Deus coloca e dá a mesma importância para portas abertas e para portas fechadas. Meu Deus! Geralmente a gente pede para Deus abrir alguma porta, mas às vezes a gente deveria estar orando para Deus fechar alguma porta. A gente geralmente é machucado por pessoas porque alguma porta aberta da nossa vida estava, alguém entrou na vida e nos machucou por causa de uma porta aberta. Então a oração não é, Senhor, não abre, Senhor, fecha algumas portas para me proteger. Então existem muitas coisas que Deus faz quando as portas estão fechadas. E essa aqui é uma oração para gente madura. É uma oração para quem é crente com maturidade mesmo. Porque qualquer pessoa já teria mudado aqui. Não, que negócio estranho, porta fechada, não quero porta fechada não. Entenda. Tão importante como ter porta aberta é a gente também ter portas fechadas. Então, olha, quero até poder lembrar você que em várias passagens Deus, ele e o próprio Jesus também, mas ele se demonstra como eu estou à porta e bato. A porta que eu fecho nenhum me abre, eu tenho a chave. Deus faz algumas vezes alguma comparação da identidade dele com portas. Ele está na porta, como se ele fosse o nosso porteiro. Não seria bom se Deus fosse o porteiro da nossa vida? Se tudo aquilo que acontecesse na nossa vida fosse de fato permissão, que tudo na verdade é permissão dele, mas fosse a vontade dele. Então assim, Senhor, fecha a porta para quem não precisa entrar na minha vida. Abre a porta para quem realmente precisa entrar na minha vida. E toda vez que nós estamos numa transição na vida, é interessante, a gente poderia ilustrar como uma porta, Quando a gente entra num novo emprego, eu sou pai de 3 filhos. Quando eu me tornei pai, para mim foi uma porta que se abriu, foi um mundo novo que se descortinou diante de mim. Então portas são muito significativas, porque elas estão no meio de uma transição, E a transição é um momento de desconforto. Porque nós buscamos por portas e a gente sai de um ambiente, quando a gente vai para o outro, geralmente é um ambiente inesperado. Mas por que eu falo da importância de portas fechadas? Primeiro, porta fechada é sinônimo de proteção. A última praga do Egito
foi a seguinte: um anjo da morte que passava pelas casas que tinham porta fechada e no umbral das portas tinha o sangue do cordeiro. Então, quando a minha porta está fechada, existe proteção. Quando nós chegamos na nossa casa de um dia de trabalho, a gente entra, a gente fecha a porta e a gente faz o que? A gente tranca. Por quê? Porque a gente não quer pessoas indevidas dentro da nossa casa. A gente não quer que uma pessoa, um ladrão, entre e roube aquilo que está na nossa casa. Então, muitas vezes nós fomos roubados da nossa paz, da nossa alegria, da nossa pureza, da nossa santidade, da nossa paciência. Roubaram. Por quê? Porque pessoas indevidas entraram na nossa vida, na nossa casa, e a porta estava aberta, não estava trancada. Deus, tranca as portas. Eu posso profetizar isso para a sua vida? Tranca as portas, Deus, agora, para ladrões de alegria, para ladrões físicos na casa das pessoas, para ladrão de paz, de santidade, ladrão que vem roubar a sua pureza. Senhor, fecha, tranca as portas de pessoas tóxicas na nossa vida. Eu profetizo isso, Deus vai trancar portas. Portas irão se fechar. Relacionamentos, amizades que não são boas para você, Deus vai fechar essa porta. Às vezes até dói. Eu falo, fechar a porta causa um desconforto. É difícil a gente perder amigos, mas existem amigos que não deveriam estar na sua vida. Deus precisa fechar porta para invejoso, pessoas avarentas, pessoas que cobiçam o que você tem. Deus vai fechar a porta para essas pessoas. Não deixe, Deus quer te proteger ali dentro. De uma bala perdida, de um homem, de uma mulher, de alguma coisa que passa. Então entenda isso. Não se sinta mal com portas fechadas, porque porta te traz proteção. Você pode escrever isso? Eu quero a proteção de Deus. Você quer? Quem quer a proteção de Deus aqui? Nós vamos orar daqui a pouco por porta fechada de proteção de Deus. Para Deus não apenas nos proteger de assaltantes, de pessoas malvadas, mas de pessoas que já estão dentro do nosso ambiente, do nosso convívio. Deus precisa fechar a porta para algumas pessoas que não são boas influências para a nossa vida. O segundo ponto que é interessante, porta fechada é sinônimo de privacidade. Quando eu entro na minha casa e eu fecho a porta, eu fecho porque eu não quero que ninguém fique olhando. Você quer que alguém fique botando o olho e olhando dentro da sua casa? Eu não quero, por quê? Porque às vezes eu estou andando à vontade, estou só de bermuda, não sei. Eu não quero que as pessoas olhem o que eu tenho, as coisas minhas, quando eu estou na privacidade com a minha família. Eu não quero nenhum curioso, nenhum fofoqueiro, ninguém que fica tirando foto, printando, não quero. Então a porta fechada, ela me traz intimidade. E ao mesmo tempo ela esconde algumas coisas que eu preciso que sejam escondidas na minha vida. Quando eu recebo, por exemplo, visitas aqui, toda a casa tem um quarto da bagunça, não tem? Você bota no quartinho e fecha o quarto porque você não quer que as pessoas que estão fora vejam a sua bagunça. Porque bagunça não é para a gente expor. Bagunça é para Deus fechar a porta e dentro da intimidade, sem expor ninguém, Deus vai cuidar da nossa bagunça. Você está entendendo isso? Quando é Deus que cuida, Deus não expõe ninguém. Deus não precisa humilhar ninguém. Deus não precisa trazer escândalo expondo a vida, o podre, o erro, o pecado de ninguém para consertar. Deus conserta na intimidade e no cuidado. Entende isso? Muita gente, você está com a vida bagunçada, eu vou orar para Deus hoje fechar a porta e cuidar de você na intimidade. Deus quer cuidar de você. Ele não quer expor a tua vida. Ele quer consertar a tua vida, para que você possa ter um livro, uma vida de um livro aberto. Mas e quando existem algumas bagunças, Deus fala, eu vou precisar fechar algumas portas aí na sua vida. Seja porta de vício, você está passando por um vício, você não consegue se libertar, você precisa de uma porta fechada. Deus não precisa abrir porta na sua vida, não. Deus precisa fechar a porta na sua vida. Vício de bebida, de droga, de pornografia, de sexo ilícito fora do casamento, não sei, de jogatina, de roubo. O que te vicia? Nós vamos orar hoje juntos para Deus tirar e fechar a porta do vício que você tanto sofre. Deus pode fazer isso. Deus vai travar o acesso do libido, travar o acesso do desejo, travar o acesso do instinto que te quer fazer sair. Ele vai limitar um pouco às vezes. Por isso que é desconfortável. Porque quando fecha a porta, ele diminui o espaço, mas muitas pessoas precisam se limitar, se enclausurar nesse momento
para se livrar de alguns vícios, de algumas amizades, de algumas companhias que tem na sua vida. Vamos orar por isso? Pode parecer até loucura, né? Mas nós vamos orar por portas fechadas. Deus fecha a porta para te proteger e Deus fecha a porta para te dar uma intimidade, para Ele consertar o que está bagunçado dentro da sua vida. Você tem algum pedido de oração? Tem algo, tem algum vício, tem alguma bagunça na sua casa que você precisa? Não precisa expor. Lembre-se, é intimidade. Não precisa escrever o que é. Mas se você precisar, escreva alguma coisa. Pastor, eu preciso de oração. De alguma coisa na minha vida, na minha casa, de vício, de pessoas. Se você precisa de oração, vou pedir que você coloque agora, que dentro de 30 segundos nós vamos entrar em um momento de oração. Eu gostaria de poder ler o seu pedido e passar aos nossos intercessores, o nosso grupo de oração da igreja, que é muito grande, e eles também vão orar pela sua vida nesse momento. Escreva aí para mim, tá bom? Que eu vou botar um pouco mais de som para a gente entrar no nosso momento a sós com Deus e orando a Deus, para que Ele venha fazer exatamente isso que nós acabamos de aprender na sua palavra. Deus poderoso, nós nos colocamos diante de Ti e sabemos que Tu é o dono, Senhor. Toma a chave da nossa vida. Controla as portas de entrada e de saída da nossa casa, dos nossos sentimentos financeiros, Senhor, dos desejos, Pai. Controla, Senhor. Às vezes nós não controlamos muito bem, a gente abre porta para quem não devia, a gente fecha a porta para quem a gente deveria fazer entrar, Senhor. Por isso começa a organizar, Senhor, a nossa casa, a bagunça que está a vida de muitas pessoas, mas só isso de porta fechada, Senhor. Não deixe que fofoqueiros, que pessoas que querem mal, que queiram escândalo, Senhor, entrem, vejam, Senhor, exponham a vida dessa pessoa. Deus quer entrar agora e Ele está fechando algumas portas. E Ele diz para mim que Ele fecha a porta primeiro para amizades, companhias, pessoas. Geralmente são essas pessoas que nós permitimos entrar na nossa vida, que bagunçam a nossa vida. Deus está tirando agora algumas pessoas e Ele vai fechar a porta. Talvez o sentimento que você tinha de dependência dessa pessoa, eu não consigo viver sem ele é tão bom para mim, Deus vai fechar a porta desse sentimento. Você não vai mais sentir assim, porque precisa se distanciar dessa pessoa. E eu profetizo que Deus vai colocar boas pessoas, pessoas que amam a Deus, pessoas que te carregam, que te levam mais próximo de Deus. Deus vai colocar pessoas assim. Deus, faz isso, Senhor. Traz proteção para a vida dessa pessoa, para o sentimento dela, para a alma dela, Senhor. Cuida dessa pessoa. Traz também para casa, Senhor, de pessoas que moram em locais complicados, perigosos. Que nenhum ladrão entre para invadir, Senhor. Que nenhuma bala perdida chegue perto dessa pessoa. Que ninguém que intenta o mal consiga adentrar, Senhor, o pátio, Senhor, a casa, o local santo de cada filho teu, Senhor. A nossa casa é um local tão íntimo, Senhor. Não deixe ladrão, não deixe salteador entrar em locais íntimos de teus filhos, Pai. E roubam a felicidade, a alegria, as posses. Não faça isso, não deixe, Senhor. Cuida da privacidade dessas pessoas, Pai. Regenera internamente. Tu não precisa expor para ninguém, botar na internet de ninguém sem o erro, o pecado que nós cometemos. Internamente Tu nos cuida, Tu é um Deus bom, Tu é um Pai. Tu é alguém que nos ama, Senhor. Faz isso, Senhor, e eu te peço hoje também, Pai. Eu clamo. Nossos filhos estão aqui, Senhor, e eu quero até agora levantar e impor as minhas mãos sobre a vida dessa pessoa que está sofrendo algum vício. Vício em substâncias tóxicas, em drogas, no alcoolismo, no cigarro, na pornografia ou qualquer outro, Senhor. Livra agora. Trava, tranca, fecha essa porta, Senhor. E fica com a chave, Pai, para que nós não tenhamos acesso, Senhor, porque às vezes é tão difícil controlar os impulsos de um vício, Pai. Se torna de fato uma doença, Senhor. Eu não conseguiria viver um dia sem água, porque o meu corpo pede isso, mas muitas pessoas o corpo pede o fumo, pede a droga, pede o álcool. Senhor, trava, fecha essa porta, Pai. Tu podes, Tu tem poder para fazer isso de maneira imediata. Liberta o Teu filho, Senhor, e que ele nunca mais precise voltar a usar uma substância para se sentir bem, para controlar sua ansiedade. Fecha esta porta, Senhor, e fecha todas as portas que Tu pensas e imaginas que são necessárias na nossa vida. No nome poderoso de Jesus.
Amém, amém. Você pode dizer amém? Você pode escrever amém? Eu recebo. Deus está te libertando do vício. Deus está te libertando de pessoas tóxicas, de pessoas que querem te amarrar na vida, de pessoas que querem te travar na vida. Deus está te libertando dessas pessoas também. Ele está fechando algumas portas. É necessário que algumas portas sejam fechadas para que outras possam ser abertas depois. Entendeu? Deus vai te guiar pelas portas corretas e que assim seja na tua vida. Você recebe isso? Siga o nosso canal, dê like, compartilhe com alguém, escreva uma mensagem para que todos os dias, nesses horários, você possa participar, mas também convidar mais alguém para ser abençoado através destes conteúdos. Você recebe tudo isso? Faça assim com a sua mão, que eu quero impetrar a bênção apostólica e ministrar ela sobre a sua vida. Faça assim, em posição de quem está recebendo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e eterno Pai, comunhão e a consolação do Espírito do Senhor esteja com você, com a sua casa e com a sua família. Você crê nisso? Feche a sua mão, erga bem alto e vamos falar a vitória nossa pelo sangue de Jesus. 1, 2, 3. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Você crê que a vitória é sua? Então escreva isso agora no chat, no bate-papo. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Se você quiser saber mais, inscreva-se no nosso canal. Temos vários conteúdos aqui no canal Palavras de Fé. Também você pode me procurar no meu canal pessoal, André Câmara no YouTube. Busque André Câmara no YouTube e no Instagram, @AndréCâmara2. Me busque para que nós possamos ter mais contatos, tanto aqui no YouTube quanto nas redes sociais, que eu quero todo dia orar por você e pela sua vida. Deus te abençoe grandemente. Boa noite, durma bem e a paz do Senhor Jesus.